nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante no seu coração no transcorrer desse dia, dessa semana e toda a eternidade. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, meu ouvinte, nessa manhã. Que o Senhor possa falar ao seu coração de maneira especial. E nós vamos louvar o Senhor com cânticos espirituais, porque a palavra do Senhor diz assim: alegremos-nos e exultemos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Que Deus abençoe sua vida. Aproveite esse momento para louvar o Senhor, abrir o seu coração e externar ao Senhor toda a alegria, toda a satisfação, todo o prazer de estar rendendo louvores àquele que te criou, àquele que te formou, àquele que tem cuidado de você e àquele que preparou a mansão celestial para aqueles que o amam. Amém. Bom dia, graça e paz. Vamos estar louvando o nosso Deus, dizendo que é muito bom estarmos na casa dele, louvando e o adorando. Para exaltar o nome do Senhor, né? Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Vamos louvar, continuar louvando. Irmãos, nós vamos, nesse momento, dar alguns avisos, lembrando que no próximo domingo nós teremos a eleição pastoral. É muito importante que você venha participar. Se você não quiser estar aqui durante o culto, na parte da manhã, escola dominical, você pode passar aqui na parte de baixo, estará disposta uma mesa, onde você pode assinar o livro e votar. Ali já está uma urna também. Mas é muito interessante que você venha, que você não deixe de participar desse momento muito importante
da igreja, do seu direito e do seu dever. Estarão aniversariando nesta semana as nossas irmãs Amanda de Paula Souza Santos, dia 20/10, no dia 22/10, Liliane Vanessa Ferreira da Silva, e no dia 22/10 também, a nossa irmã Cecília Maria Moura Locatel. Nós vamos estar orando pela vida dessas irmãs, que estão vencendo mais uma etapa da sua vida, e confiando no poder de Deus para muitos e muitos anos viverem debaixo da sua graça e debaixo do seu cuidado. Também estão aniversário de casamento, nosso irmão Ivaí Assis Cunha e Maria Lúcia Silva Cunha, nos dias 20/10. Também estão as famílias do altar dessa semana, nosso irmão Gildásio Galvani e João Luiz dos Santos. Nós vamos estar orando por esses irmãos, pelos aniversariantes, aniversário de casamento e pelas famílias no altar. E também agora nós vamos fazer um momento muito importante, um momento de ofertório, de entrega de dízimos. Esse é um momento de muita consagração, de muita alegria, de muito prazer, que você vem trazendo aquilo que não é seu, devolvendo, restituindo a Deus aquilo que é dele, devolvendo para ele aquilo que é dele. Então esse é um momento de fidelidade da igreja, é um momento muito oportuno para você mostrar o servo obediente, íntegro, o servo que de fato reconhece aquilo que Deus tem feito. É um momento de muita gratidão ao nosso Deus, um momento de ofertar, de devolver a Ele aquilo que Ele nos deu. Nós vamos louvar e recolheremos nossos dízimos e ofertas nesse momento, e posteriormente nosso irmão Denner vai estar orando pelos aniversariantes, também pelas famílias no altar, e também agradecendo a Deus os dízimos e ofertas. Cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, Cujo coração está no nosso Deus. bem-aventurado é o que tem Sede da justiça de Deus. aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus, que teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração ao Ti, Senhor. Só essa oração é o amor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração ao Ti, Senhor. Só essa oração é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo,
Só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Só Tu és santo, Senhor, meu Deus. Oh, meu Deus. Nossa oração altíssima. Sai essa nação. Eu amo a igreja que te adora. Oh, meu Deus. Nossa oração altíssima. Sai essa nação. Eu amo a igreja que te adora. Senhor, ó Deus, muito obrigado, Pai, pela maravilhosa e misericordiosa oportunidade de estarmos em Tua presença. Senhor, ofertando a Ti o nosso louvor, o nosso amor, nossa adoração. Pai, que tenhamos plena ciência de que nós não somos dignos. Nós não somos dignos do ar que respiramos, não somos dignos do Teu amor. Não somos dignos, ó Deus, de ser chamado de filhos. Ainda assim, pelo sacrifício do Teu Filho, o Senhor, ó Pai, mostra infinito amor por nós. E nós lhe agradecemos por todos esses dízimos e essas ofertas, ó Deus, que podemos devolver a Ti um pouco do muito que o Senhor tem nos dado. E por esta manhã, Pai, maravilhosa, por esse dia maravilhoso, em nome de Jesus, nós Te ofertamos acima de tudo a nossa vida, o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, Te agradecemos. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em Isaías capítulo 26, versículo 3 e 4. Isaías capítulo 26, versículo 3 e 4. Eu peço a você que está na sua casa a trazer sua Bíblia para perto de você, deixar aí, porque muitos outros textos nós leremos. É importante que você confira, que você observe o que está escrito na palavra do Senhor. E o texto diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é uma rocha eterna. Vamos repetir. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é uma rocha eterna. Vamos falar com Deus novamente. Senhor Deus e Pai querido, nós te damos graças, porque o Senhor tem nos sustentado. Pai, tem nos sustentado sobre a graça do Senhor, sobre a Tua misericórdia, sobre a Tua bondade, sobre o Teu amor. Nada merecemos, Pai, mas o Senhor insiste em ter cuidado, em proteger-nos, em sustentar-nos, ó Pai, da forma como o Senhor quer, alimentando-nos dia a dia com alimento material e principalmente com alimento espiritual. Agora, Pai, quando abrimos a Tua palavra, nós carecemos de Ti, carecemos da instrução do Teu Espírito, do convencimento que o Teu Espírito nos faz, de entendermos bem a palavra do Senhor. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento. Ó Pai, dá sabedoria para que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar nessa manhã. Faça com que, ó Pai, a nossa vida seja uma vida de desafio, sendo desafiados pela palavra do Senhor a viver conforme a vontade do Senhor. Ó Pai, não só aqui, mas em todos os lugares onde nós formos. Abençoa o Teu povo com paz, Senhor, com profunda paz, que o coração de cada irmão seja pleno dessa paz que vem de Ti. Nós oramos assim agradecidos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos queridos, o ano de 2020 vai ficar marcado na história de muitíssimas pessoas,
senão de todas as pessoas e em toda a face da terra. Não só no nosso país, mas em todos os países, nós fomos acometidos com uma notícia extraordinária, mas super extraordinária. Covid-19. Covid-19 no ano de 2020 mudou a rotina, mudou a maneira de agir de todas as pessoas. Uma notícia muito especial, que varreu o mundo, levando para longe muitas expectativas e projeções. Nós entendemos que planos foram frustrados, que ideais foram adiados, questionamentos foram feitos, incertezas presentes, prioridades abandonadas e conflitos destruídos, ou conceitos destruídos. Hoje nós vemos pessoas mascaradas, vemos guerras políticas, ruas vazias, hospitais lotados, escolas sem alunos, vemos cinemas e parques sem seus frequentadores. E isso trouxe para nós o Covid-19. E trouxe mais, trouxe igrejas fechadas. Igrejas fechadas quando o mundo mais precisava. Igrejas fechadas quando o povo mais necessitava. Tudo isso trouxe para nós o Covid-19. Fomos bombardeados e continuamos sendo bombardeados das mesmas informações. Diuturnamente se fala em Covid-19. No mundo moderno, tudo parece velho. No mundo moderno, tudo parece velho, porque essa tempestade da Covid não passa, ela continua. O quadro continua o mesmo, não alterou quase que absolutamente nada. E a boa notícia é que a tão prometida vacina e a tão esperada vacina ainda não chegou, por mais que nós estejamos esperando, por mais que nós ansiamos e queiramos que ela esteja já presente no nosso meio. Ainda não está. Nós vemos então, irmãos, que há uma presença enorme de medo, há uma presença enorme de estresse, de depressão e síndrome de pânico. Isso são frequentes nos consultórios no dia a dia. Cenário de angústia, de frustração, de dor e de morte. Morte que às vezes acontece de forma solitária. As pessoas adoecem e vão para os hospitais, passam ali a solidão de estarem doentes e sós. E nós, os seus entes queridos, não podemos sepultar aqueles que são nossos. Coisas extraordinárias, diferentes acontecendo no nosso meio. Esse é o cenário triste que vivemos nos dias atuais ainda. O certo é que quando olhamos este quadro, percebemos que a paz de quase todos se foi, se esvaiu, se exauriu. Nós não percebemos mais nas pessoas paz por causa da Covid-19 e por causa de tantas outras coisas que nós vivemos no mundo moderno, no mundo digital, no mundo atual. Mas há um outro vírus muito mais perigoso, muito mais antigo, muito mais contagioso, ou totalmente contagioso, de uma abrangência completa, porque ele atinge a todos, ele atingiu a todos indistintamente. E ele é totalmente letal. Ele mata não só o corpo, mas mata a alma. Não há como escapar desse vírus. E esse vírus se chama pecado. Preocupamos muito com a Covid-19, mas temos esquecido demais do chamado vírus pecado. A Bíblia, em Romanos 3:23, diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso você pode ter passado ileso, pode ter passado sem ter tido Covid, mas sem o pecado você não está. O pecado é presente em toda a raça humana, em todo o mundo, desde o Éden. Isso é a nossa herança adâmica. Nós possuímos, nós temos, e essa é uma realidade que nós precisamos confrontar. Essa é uma realidade que nós precisamos entender, que nós precisamos viver. Se nós nos preocupamos com o Covid-19, muito mais temos que preocupar com o pecado. E qual é o seu conceito de paz? Paz com pecado? Qual é o seu conceito de paz? Para muitos está na religião, no mantra, na yoga. Para muitos estão em pequenas sessões, em atitudes pequenas,
frustradas posteriormente, limitadas. Em Jeremias 6, capítulo 6, versículo 14, diz: paz, paz, quando não há paz. Essa é a promessa do mundo, essa é a proposta do mundo. Paz, paz, quando não há paz. Aonde encontrarmos paz, então, irmãos e ouvintes? Nós entendemos que falta paz, pois o homem tem olhado as circunstâncias em sua volta, os fatos, os acontecimentos, as notícias que vêm e que vão. Isso tem tirado a paz de quase todos. Temos visto que as pessoas estão sem paz porque a vacina do Covid-19 ainda não foi feita, não foi construída. Isso tem tirado. As pessoas estão dizendo: quando tudo isso passar, nós vamos tomar um café juntos, nós vamos sair juntos, eu vou lá na sua casa te visitar, você vem na minha casa me visitar, nós nos encontraremos, nós nos abraçaremos, nós nos alegraremos. Mas antes da Covid não fazíamos isso. E agora estamos prometendo isso, como se fosse uma proposta de paz. Estamos com uma expectativa enorme nessa vacina. Todos estão esperando. Todos querem se vacinar. E esperamos essa vacina vindo de qualquer lugar, seja ela da China, da Rússia, de onde vir, nós estamos esperando. Não importa. O que nós estamos e queremos é ser curados, o nosso corpo físico. Nós não queremos ter Covid. Por isso estamos nos preparando para essa vacina. E é interessante que a Covid já está aí desde o início do ano, e tanta tecnologia, tanta modernidade, e ainda ninguém conseguiu fazer essa vacina. Falta paz, pois o homem está contaminado com esse vírus letal que é o pecado, e está insensível à sua profunda e urgente necessidade. A maior e a mais terrível necessidade do homem deveria ser com relação ao vírus chamado pecado. E com esse, ele tem estado insensível, ele não tem se importado, não tem feito conta. Até mesmo dentro das igrejas, o pecado tem sido tratado como algo saboroso, como algo bom. É um veneno letal, mas as pessoas têm comportado como se não fosse nada, como se fosse algo precioso para suas vidas. Nós esquecemos, irmãos, viramos as costas para algo fantástico que aconteceu lá na cruz do Calvário. O derramar do precioso sangue de Jesus Cristo. Essa é a vacina contra o pecado. Contra esse pecado, deveríamos estar sempre lembrando do sangue derramado lá. Agora de manhã o pastor Heron não está conosco, porque ele está na congregação de Barro Branco, ministrando a ceia do Senhor. E na ceia do Senhor é uma coisa interessante, que quando se serve o vinho, normalmente se deve lembrar do sangue precioso de Cristo Jesus derramado lá na cruz do Calvário. E há muitos crentes que só lembram do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário só no dia da Santa Ceia. Deveríamos lembrar todos os dias disso. Para esse pecado, ou para esse vírus letal, o que Cristo fez na cruz do Calvário é o suficiente. Isso já aconteceu. Por que esperarmos tanto por uma vacina, se algo tão mais precioso já aconteceu para nós? 1 Coríntios 15, 19 diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Sabe por quê esse texto? Porque tem muita gente falando de Jesus de boca para fora. Tem muita gente que na hora da doença, na hora da angústia, na hora da dor, fala em Jesus, mas não assume compromisso com Jesus. Não tem responsabilidade com aquilo que fala, não tem responsabilidade com aquilo que fala, porque não vive aquilo que fala. Lembrar de Jesus e pensarmos em Jesus só nessa vida horizontal, só nessa vida aqui na terra, isso é ser miserável, isso é ser infeliz. Nós temos que pensar em Jesus como algo que nos leva à eternidade. Se você tem alguém, se você tem o Deus, ou se você tem em que você pensa, sem pensar na eternidade,
você está sendo infeliz, você está sendo miserável. Precisamos entender melhor o Jeová Rafá, o Deus da cura, que está preocupado não com a sua cura física simplesmente, mas está preocupado com a cura da sua alma. Jeová Rafá é aquele que preocupa com a cura não física apenas, mas preocupa com a cura da alma. E é por isso que Jesus fez muitos milagres, e fez muitos milagres mostrando que não era nem interessante passar à frente, noticiar aqueles milagres, porque ele não estava preocupado com o exterior do homem só, ele estava preocupado com o interior. E graças a Deus nós lemos na sua palavra, em muitas ocasiões, vai, a tua fé te salvou. Porque Jesus não olha só o exterior, ele olha o interior profundamente. Precisamos querer, irmãos e ouvintes, ir além da cura física. Precisamos pensar mais nos planos e nos propósitos de Deus. Nós conversamos com as pessoas em geral e as pessoas falam de planos e propósitos de Deus só no plano terreno, só nas suas realizações pessoais, só nas suas formaturas, nos seus diplomas pendurados em paredes, nas suas realizações, naquilo que lhe apraz. Mas plano e propósito de Deus trata-se de vida eterna, não só aqui na terra. Ele quer que você esteja bem aqui, mas Ele quer que você esteja muito melhor nos céus. Plano e propósito de Deus se trata disso, é coisas relacionadas à eternidade, não são coisas relacionadas só à sua vida aqui na terra. Independente dos variados conceitos de paz, paz você só pode encontrar em Jesus. Independe daquilo que o mundo opina, independe daquilo que as pessoas falem, independe da opinião do mais capacitado homem. Paz somente em Jesus. E por que paz somente em Jesus? Já na profecia do profeta Isaías, no capítulo 9, ele já dizia assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-se a luz. Tem multiplicado este povo, alegria lhe aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, e a varas que lhe feria os ombros, e os cetros do seu opressor, como nos dias de midianitas. Porque toda bota que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, um governo está sobre seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. A paz está em Jesus. Ele é o Príncipe da Paz. O profeta Isaías é quem disse, há muitos anos atrás. E o profeta Isaías disse, ele será maravilhoso, seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Pergunto você nessa manhã, meu querido irmão e ouvinte, a quem você tem tomado conselho? De quem você tem ouvido coisas que você acha que é de orientação para você? Temos visto as pessoas aconselhando com pessoas erradas, tomando conselhos equivocados, ouvindo informações imprecisas, que não garantem absolutamente nada. O profeta Isaías diz que Jesus teria o nome de Conselheiro Maravilhoso. Converse com Jesus. Converse com Jesus, peça conselhos a Jesus. O texto ainda diz que Ele é o Deus forte. Quantas vezes construímos os nossos deuses? Deuses construídos pelas mãos humanas. Não mais apenas construídos pelas mãos humanas, mas deuses inventados,
criados segundo o nosso pensamento medíocre, segundo aquilo que achamos, inventamos pessoas, inventamos coisas, imaginamos deuses e deixamos isso tomar conta da nossa mente, do nosso coração. O nosso Deus é o Deus forte, é o único Deus, é o Deus verdadeiro, é o Deus que sustenta, que ampara, que conduz. O profeta Isaías diz mais, que o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, mas Pai da eternidade. É um Deus que existiu lá, no início, e que vai passar toda a nossa história conosco, e vai estar conosco lá no fim, não, na eternidade. Irmãos queridos e ouvintes, nós precisamos recorrer mais a Jesus, não como um socorro só, mas para estar com Jesus, para viver com Jesus. Porque vivendo com Jesus nós vamos gozar de bons conselhos, nós vamos gozar de um Deus forte, que nos sustenta, que nos guarda e que nos vai amparar de tudo, mesmo o Covid-19. Deus pode nos guardar, como vai estar conosco toda a eternidade. Quando nós falamos aqui dos irmãos que vão estar completando, fazendo mais um ano de vida, mais um ano, chegarão a 80, e a Bíblia própria diz que de passar disso aí, cansado, enfado, uns chegarão a 100. Uns chegaram a 100, essa semana eu estava ouvindo de uma mulher mais velha no Brasil, de 130, mas não vai passar de muito daí. Mas com Jesus nós vamos passar a eternidade. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, vão viver a eternidade com Jesus. Com o melhor conselheiro, veja bem, com o melhor conselheiro, com Deus forte e com o príncipe da paz. Eu lembro uma vez na escola, uma pessoa disse assim, eu gosto de conversar com a professora tal, porque aquela professora transmite paz. É muito bom você estar com alguém que transmite paz. É muito aprazível, é muito gostoso você conversar com alguém que mantém um ambiente pacífico, que não te agita, que não te estressa, que não te bota pilhas. Irmãos, essa pessoa é Jesus. É o príncipe da paz. É o contrário do príncipe das trevas, do príncipe do mundo. Isaías disse, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse príncipe da paz nos oferece a paz, independente de circunstâncias temporais. Aconteça o que acontecer, Jesus oferece paz. Quando ele estava para ser assunto aos céus, os discípulos chegam perto de Jesus e falam, Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens a palavra de vida eterna? E Jesus vai conversando com aqueles discípulos, vai falando com eles, vai sustentando a vida deles em cima daquilo que ele já tinha vivido e daquilo que ele estava vivendo no momento. Jesus estava aqui à sombra da sua cruz, o seu sofrimento vicário estava prestes a acontecer, ele estava aqui já em torno de tudo que ele queria passar com ele tinha consciência daquilo, e ele vira para os discípulos e diz o seguinte, em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo vou-la dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É Jesus dizendo que a paz do mundo é diferente. É Jesus dizendo que a paz do mundo ela não é real, que ela é mentirosa, que ela não dura, que ela não serve, que ela não te sustenta. É Jesus dizendo que a paz do mundo não é paz. Ele mesmo disse para os seus discípulos, deixo-vos a minha paz. Ele estava indo, mas não estava levando a paz com ele. Ele estava deixando com os discípulos. Quem são os discípulos? É você também. Jesus deixou a paz com você, meu querido irmão. E ele diz, e não a dou como o mundo vou lá dar. Precisamos parar de perder tempo buscando paz no mundo. Precisamos parar de perder tempo achando que no mundo
nós encontraremos alguma coisa. Lembra da passagem bíblica do filho pródigo? Deixou sua casa e foi buscar paz no mundo. Depois precisou retornar. Paz nós encontramos só na casa do Pai. Casa do Pai, casa da bênção. Nós encontramos paz só na casa do nosso Pai. O texto diz que não se turbe o vosso coração, não se atemorize. A paz foi uma promessa de Jesus e ele cumpriu. Ele deu, ele dá. Agora vem uma contrapartida. Não se turbe o coração. Não turbar o coração é com você. É responsabilidade sua. Não se atemorizar é responsabilidade sua. Você precisa entender que o Deus que você serve é um Deus forte. E você entendendo que o seu Deus é um Deus forte, você não vai ter medo. Você não vai ficar turbado. Lembra o que aconteceu com Davi e o gigante Golias? Davi olhava para Golias e via um monstro à sua frente. Mas ele deixou de olhar para Golias e olhou para dentro de si e viu que ele servia a um Deus verdadeiro. E servindo a um Deus verdadeiro, ele pôde vencer a batalha, enfrentando aquele gigante. Com você também pode ser assim. A paz é um legado que Jesus deixou a cada um de nós. Jesus promete paz a todos nós. Ele ordena que tenhamos tranquilidade e que tenhamos ânimo. Não é normal, não é aceitável nós olharmos mesmo em face a tudo que nós estamos vivendo, cristãos, crentes em Jesus, que estão sem paz, estão intranquilos, estão desanimados. Jesus promete paz, promete tranquilidade e promete ânimo nas tempestades contínuas ou eventuais. Mesmo que seja uma coisa passageira, ele está ali. E se for contínua, também está. Eu quero te lembrar da vida de Paulo. Paulo converteu-se ao Senhor, ou o Senhor o aceitou lá na estrada de Damasco, e nunca mais a sua vida foi a mesma. Se falando de plano humano, em se falando de vida terrena, piorou, e muito. Porque antes ele não apanhava, agora ele passou a apanhar. Antes ele não era preso, ele prendia, agora ele passou a ser preso. Agora ele ouve queixas de cristãos, um mimimi enorme das igrejas, que também é atual hoje. Crentes dodói demais. Essas são as tempestades contínuas. Durante toda a vida cristã de Paulo, ele viveu uma tempestade contínua, um sofrimento. Mas em meio às aflições ele honrava e bendizia o nome santo de Deus. Pastor Hernandes fez uma mensagem dizendo que nos dias da morte de Paulo, Paulo estava preso numa cadeia fétida, nojenta, horrorosa, na masmorra, fria, de onde ali as pessoas saíam com problemas pulmonares. E ele sai dali para a guilhotina. E quando deram a oportunidade de falar alguma coisa, ele elevou as mãos aos céus e agradeceu a Deus. E dali a guilhotina baixou e cortou sua cabeça para um lado e corpo para o outro. Mas ele não deixou de louvar a Deus, mesmo ali. Irmãos, as tempestades vêm e elas vão. Mas nós precisamos permanecer com Jesus. As coisas acontecem, mas não são eternas. Eterno é o nosso Deus. João 16:33 diz: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Não é porque você está passando uma situação difícil que o seu humor vai mudar, que a sua vontade de se vir ao Senhor vai mudar. Não é momento de prestar queixumes a Deus. Não é momento de murmurações. Não é momento de dúvidas. A dúvida pertence ao inimigo. Não é momento de ouvir aquilo que o mundo tem a dizer, porque o mundo não tem a dizer nada.
A própria palavra está escrito aqui. Há um pastor que disse uma coisa interessante: o problema das pessoas que se convertem, que elas assinam um contrato sem ler as letras pequenas. E as letras pequenas são as nossas responsabilidades, que já estão escritas aqui na Bíblia, que a gente passaria e que a gente não entendeu, ou que não nos falaram que seria assim. Aqui na Bíblia está escrito: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Filipenses 4, 6 e 7, está escrito assim: não estejais ansiosos, inquietos, com coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Olha que palavra, irmãos. Olha que conforto. Olha que consolo. Olha que despertamento para a nossa vida. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz. Vocês vão passar por aflições? Vão. Mas continuem em paz. E com bom ânimo. Porque o cristão tem que ser animado. E fala mais aqui: não estejais inquietos. Em vez de ficar inquieto, em vez de ficar ansioso, a ansiedade tem tomado conta de consultórios hoje. As pessoas têm chegado até o mal de pânico. E se você conviveu com alguém que está com mal de pânico, você vai ver que coisa triste, que coisa desesperadora. As pessoas não sabem onde estão e não sabem para que estão. Não tem um foco. Não fique inquieto. Antes, vá orar. Vá dar graças a Deus. E a Bíblia está falando aqui: a paz que vai além de todo entendimento. A paz que vai além de todo entendimento guardará o seu coração e o vosso sentimento. Em quem? Em Cristo Jesus. Porque é Ele que morreu lá na cruz do Calvário. Nós só somos ligados a Deus por causa de Jesus. Todas as vezes que eu olho para mim e olho para Deus, eu tenho que perceber que entre eu e Deus, Jesus está seguro na mão de Deus e seguro na minha mão. É assim que eu sou sustentado, somente através de Jesus. Não é o meu pai, não é minha mãe, não é Maria, não é absolutamente ninguém, senão Jesus, que sustenta a minha vida. Por isso, o texto fala que Ele vai guardar o nosso coração e o nosso sentimento, olha aí, o nosso coração e o nosso sentimento em Cristo Jesus. Irmãos, paz, tranquilidade e ânimo são 3 palavras que nós temos que tomar posse na nossa vida. Paz, tranquilidade e ânimo. Oxalá que na nossa vida inteira nós estivéssemos buscando a abundância disso na nossa vida. Em meio às aflições, às vezes eu não tenho, porque eu me guio pelas circunstâncias. Às vezes eu não tenho paz, não tenho tranquilidade e não tenho ânimo, porque eu olho as circunstâncias. Lembra de Pedro, quando viu Jesus andando sobre o mar? O que ele sentiu? Vontade de fazer o mesmo. Aí que Jesus disse para ele: vem, Pedro, vem. E ele foi. Parece que Pedro foi corajoso, não parece? Só que ele tira o olho de Jesus e olha o mar. E o que acontece? Começa a afundar. E ele precisa pedir socorro a Jesus. E Jesus o socorreu. Quantas vezes isso acontece conosco? Nós olhamos muitas circunstâncias. Às vezes as circunstâncias são muito ruins e nós estamos olhando para elas. Às vezes elas são boas, porque olhar para o mar não é ruim, como Pedro olhou. Mas às vezes é perigoso olhar as coisas que aparentemente são bonitas e são boas. E aí começou a afundar. E Pedro, esperto, automaticamente socorre, Senhor. Pediu socorro. E o Senhor socorreu. Nessa manhã talvez nós precisamos fazer isso. Pedir socorro a Jesus. Porque nós estamos ainda olhando as circunstâncias. Olhando os eventos terrenais. Olhando as coisas que estão acontecendo à nossa volta.
Estamos esperando as coisas que não concernem a nossa vida espiritual. Nós precisamos ter abertos os nossos olhos da fé e da esperança. Mas fé e esperança naquele que tem o controle de tudo nas suas mãos poderosas. Constantemente nós ouvimos na rede social aí, fulano está passando por um problema, aí o outro vai lá, o crente. Deus está no controle, nem sabe o que está falando. Nós precisamos dizer isso quando nós estivermos exercendo a nossa fé e a nossa esperança naquele que realmente tem o controle de todas as coisas na sua mão poderosa. Mas precisamos lembrar que esse Deus Todo-Poderoso tem o controle de tudo, está presente lá no início, está escrevendo a nossa história, vai estar conosco a eternidade. Se nós fazemos alguma coisa descompromissada, se nós não entendermos Deus dessa forma, Deus realmente está no controle de tudo. Mas a nossa vida não está pautada dentro da sua palavra. Como eu quero que Deus tenha compromisso comigo? Qual o fim principal do homem? Sabemos todos. E se nós não cumprimos esse fim principal, o que é que nós queremos exigir de Deus? Paz, tranquilidade, ânimo. Irmãos, quem está fazendo perspectiva aí está entendendo bem isso. Nós somos feitos para a glória de Deus. Até as missões que nós fazemos, e às vezes quando nós fazemos missões, nós ficamos muito preocupados com as pessoas que estão passando fome. Não, nós devemos ir para o campo missionário pensando e querendo ardentemente glorificar o nome de Deus lá naqueles campos. E aí as conversões acontecerão. Resultado porque muitas conversões não acontecem hoje, porque nós queremos gente dentro da igreja, nós queremos número, nós queremos as pessoas que nós escolhemos para estar aqui. E às vezes fazemos sem prestar o louvor devido, a honra e a glória devida ao nosso Deus. Assim está aqui. As pessoas querem paz, falam de tranquilidade, falam de ânimo, mas não abrem seus olhos da fé, da esperança e nem acreditam naquele que tem o controle de tudo. Quantas vezes nós queremos ajudar a Deus a resolver alguns problemas nossos? Não é assim? Tem muitos problemas nossos que nós não deixamos Deus se meter. Porque às vezes são escabrosos, às vezes são estranhos, e nós não podemos deixar Deus verificar, como se a gente pudesse impedir. Ele já está vendo tudo, mas a gente comporta como se não. Quantos problemas nós não chamamos Deus, não participamos de uma maneira muito clara, porque achamos que Deus vai ignorar aquilo que Ele está vendo. As promessas de Jesus não te isentam de problemas. Nenhuma promessa de Deus, nenhuma promessa de Jesus te isenta de problema. Portanto, a teologia da prosperidade está falida. Ela nunca existiu. Não venha para os pés do Senhor esperando que Ele vai te dar tudo que você quer, porque Ele não vai fazer. Ele não vai te fazer. Aquilo nós entendemos que nós precisamos olhar sim. Olhamos demais para os nossos problemas, achamos os nossos problemas muito grandes, mas maior que os nossos problemas é o nosso Deus. Nós precisamos parar de olhar para os nossos problemas e olhar para o grande Deus, que, segundo o Salmo 46, 1 e 2, está escrito: o nosso Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. O nosso Deus é refúgio e fortaleza. Irmãos, em 2 Coríntios 4,16 está escrito assim: por isso não desanimamos. Paulo dizendo: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas para trás ficaram, e eis que tudo se fez novo.
Paulo diz isso e continua dizendo que a vida em Cristo Jesus, ela vai sendo renovada dia após dia. As coisas que ruins vão sendo lançadas fora e a gente vai crescendo, 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 transformado de glória em glória até a glória final. Portanto, irmãos, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Basta clamar. Faça como Pedro, clame e entenda que você pode ser renovado pela graça do Senhor. Provérbios 24, 10, tem um versículo muito pesado, a princípio, para quando a gente lê. Em outra tradução, não a atualizada. A atualizada diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Na tradução atualizada, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Em outra tradução, diz o seguinte: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Cristão fraco não. Cristão frouxo não. Busque com força, com garra, paz, tranquilidade e ânimo. Lança fora as suas preocupações, seus receios, seus temores, seu medo, que são inimigos internos. São inimigos internos que são aliados a inimigos externos. A Covid, a dor, a tristeza, as coisas que nós vemos aí, as catástrofes, as enchentes, tudo isso são coisas externas. Mas o pior é aquilo que você tem dentro do seu coração, que é a preocupação, que é o receio, que é o temor, que é o medo. O diabo tem tirado proveito de muitos crentes que sofrem com essas circunstâncias externas e ainda assume uma outra série de sentimentos opressores, sendo devastados por fora e por dentro. Cuidado com o seu coração. Há muitas coisas que os seus olhos veem e já te atinge, mas há muitas coisas que estão dentro de você, está dentro do seu coração e que estão te atingindo muito mais. Aí você é atingido por fora e por dentro. Isso cria uma devastação enorme na sua vida e o diabo tem usado isso. O medo rouba a sua força. O medo rouba a sua capacidade. O medo rouba a sua vontade de vencer. Como você vai ser animado? Como você vai ter paz se o medo está adentrado ao seu coração? Ele rouba a sua força, ele rouba a sua capacidade de raciocínio também. Ele rouba a sua vontade de vencer. No Velho Testamento há muitas passagens bíblicas relatando que os medrosos eram dispensados da guerra. Alexandre o Grande encontra com um soldado do seu exército que tinha se acovardado e pergunta para ele: qual é o seu nome? Ele diz: Alexandre, senhor. Ele falou: olha, pela sua atitude, ou você muda o seu comportamento ou você muda o seu nome. Você não pode continuar chamando Alexandre se você continuar com essa atitude. Nós, como cristãos, se temos procedido mal, precisamos mudar a nossa atitude para não mudar de nome. Os medrosos são dispensados da guerra, pois são mais perigosos do que os inimigos externos. Você ter um inimigo dentro de você é pior do que você ter um inimigo fora de você. O seu medo é pior do que a Covid. A sua dúvida, as coisas que estão dentro do seu coração, que te fazem mal, que são sentimentos opressores, são terrivelmente piores do que estão fora de você. É mais fácil controlar as coisas de fora, ou fugir. A própria Bíblia fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós, do que as que estão dentro de você. E sabe por quê? Porque a Bíblia fala que o coração é tremendamente enganoso. Às vezes colocamos coisas podres demais no nosso coração. Às vezes colocamos coisas ruins demais no nosso coração. E essas coisas nos levam ao temor, ao medo, à insensibilidade. J.C. Ryle diz o seguinte: nunca esqueçamos de que o perigo principal vem de dentro. O perigo principal vem de dentro.
O mundo e o diabo juntos, olha, veja, o mundo e o diabo juntos não pode nos causar tanto dano quanto o nosso próprio coração enganoso, se não vigiarmos e orarmos. O mundo e o diabo juntos não pode causar tanto dano à sua vida se você não ora e não vigia. Efésios 3,16 está escrito assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Nós precisamos nos fortalecer no nosso interior, buscando a presença do Senhor, buscando caminhar com Jesus. Isaías 43, versículo 5, diz: não temas, porque eu estou contigo. Não temas, porque eu estou contigo. Você sabe quantas vezes tem a palavra não temas na Bíblia? Sabem? Alguém sabe? 365 vezes as palavras não temas. Percebeu quantos dias tem um ano? 365. Uma vez para cada dia. Isso é para te fortalecer. Isso é para te encorajar. Toda manhã, na sua oração, lembra que Jesus está dizendo para você, Deus está dizendo: não temas, eu estou contigo. Na grande comissão, Jesus fala assim: eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está com você. Eu estava conversando com alguém essa semana e falando assim, a pessoa: eu estou sentindo muito só, estou vendo que às vezes é só eu e Deus. Foi você e Deus é a maioria. Preocupado com o que mais? Você e Deus é a maioria. Não temas, pois estou contigo. O Espírito Santo habita em você. Você é templo do Espírito Santo. O seu interior está tomado pelo Espírito Santo. Jesus, na oração sacerdotal, ao ser assunto aos céus, ele fala: eu rogarei junto ao Pai um Espírito Consolador. Eu não vos deixarei órfãos. Você não está sem pai, você não está abandonado, você não está largado no canto nas esquinas. Você não foi deixado. Não vos deixarei órfãos. Há um Espírito Santo que Jesus pediu e Deus enviou para habitar no seu ser. Ele está no seu interior. E está para quê? Para te consolar. E consolar quando? Às vezes nós falamos em consolo só quando morre alguém. Morreu alguém lá e nós falamos que o Espírito Santo te console. Não, irmãos. Consolo é para o nosso dia a dia. Às vezes, quando nós olhamos para o mundo, nós temos tanto motivo de ser consolados. E aí nós precisamos exercer isso. Consolo dia a dia. Momento após momento no Espírito. Fortalecido momento após momento. O Espírito está para te consolar. O Espírito Santo está para te instruir. Ele está para te fortalecer. Isso você precisa todo dia. Momento após momento da sua vida. Não pode ser só no dia que morreu alguém. E diz mais: Cristo é sua paz, com ânimo e sabedoria. Influencie aos que estão cerca de ti. Com ânimo e sabedoria. Influencie, fale com aqueles que estão perto de ti. Isaías 43, versículo 1 e 2. Quando passares pelas águas, não te afogarás. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Eu te peço que abra lá depois, em Isaías 43, e leia esse texto. Eu te escolhi, eu te elegi, eu te ungi. E quando passares pelas águas, não te afogarás, porque eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Lembra da Arca de Noé? Era melhor, era maior e menos importante que o Titanic e sobreviveu ao grande dilúvio. Lembra dos amigos de Daniel, Sadraque, Misaque e Abednego, que foram lançados na fornalha de fogo ardente, aquecida muitas vezes mais, mandado pelo Nabucodonosor? O que acontece? Quando Nabucodonosor olha e vê para olhar aqueles três jovens, o que Nabucodonosor esperava? Ver ali estátuas de carvão. Mas quando ele olha, ele não vê três, ele vê quatro. Mas não vê estátuas, vê
anjos passeando ali. E ele pergunta, ele fica assim, pasmado. Eram 3, por que agora tem 4? E qual foi o seu maior espanto? É porque não havia queimado nada aparentemente. Os seus cabelos não haviam sido tostados, nem a sua carne queimada, nem um sapecado sequer. Deus estava com eles. Quando passarem pelo fogo, não te queimarás. Sabe qual foi o segredo maior? Que queimou sim as cordas que estavam amarradas naqueles homens. As cordas queimaram, eles foram jogados lá amarrados e agora eles estavam passeando na fornalha. Deus não vai tirar problema da sua vida, mas Ele vai te fortalecer para você passar pelo problema. Que essa mensagem fique no seu coração. Quando passares pelas águas, não te afogarás. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Porque o nosso Deus é Deus forte, é rocha eterna. E Ele é socorro bem presente no momento da tribulação. Ele te sustenta, Ele te guarda. E Ele preparou para você uma mansão celestial. Todas as circunstâncias que nós vivemos não é nada perto do poder de Deus. Tudo aquilo que nós podemos abandonar, nós devemos abandonar. E colocar no nosso coração, transformar o nosso coração num trono, aonde Deus esteja reinando. Meu é o reino. Não reine você mesmo. Não deixe ninguém reinar na sua vida, mas transforme seu coração num trono de graça e de glória. E que Deus reine profundamente na sua vida. Meu irmão, meu ouvinte, que Deus abençoe sua vida, que você tenha um domingo de paz, de tranquilidade, de ânimo. E no dia a dia você lembre, não temas, porque eu estou contigo. Nós vamos encerrar cantando o hino Se Paz a Mais Doce, Me Deres Gozar.
Jesus.